brainstorming, stakeholders, plano de ação, ideias. Que termos são esses no jogo? Eu escolhi os principais termos utilizados no Trade Card Game Propósito 21 e vou passar para vocês, de forma resumida, a explicação de cada um deles. Para isso, eu vou fazer uma dinâmica, para ficar mais legal a explicação. Eu escolhi aqui 20 e poucos termos mais utilizados no jogo, os principais, e que o pessoal tem mais dúvida na hora de jogar. E eu vou mostrando todos eles e explicando o que significa cada um deles. Então nós vamos começar com o primeiro, brainstorming. Olha aqui, o brainstorming é o seu deck. É o deck que você vai iniciar e vai jogar toda a partida. Então aqui eu tenho um brainstorming completo. Um deck, ele possui 44 cards. Ele se chama deck enquanto não inicia a partida. Quando inicia a partida, o deck deixa de ser um deck com 44 cards e passa a ser um brainstorming com 44 ideias. O custo é quanto você precisa pagar para tomar uma decisão, realizar uma ação. E ele vem escrito na parte superior à direita do card. Olha um exemplo aqui, ó. O monopolizador. O custo dele é de 3 moedas de troca, sendo que uma necessariamente tem que ser azul e as outras duas podem ser de qualquer cor. Stakeholders. Eles compõem uma das suas reservas, uma das duas reservas. Então no jogo você tem duas reservas com 21 pontos cada uma delas. As riquezas. A riqueza é a outra reserva. Então uma reserva é a de riquezas, que começa também com 21 pontos, e a outra reserva é a de stakeholders. Outra palavra, player. Os players são os jogadores. Eu vou fazer mais uma vez um parênteses. Player, stakeholders, brainstorming. Por que não traduzir essas palavras? Já que o jogo Propósito 21 foi executado com uma cultura brasileira. Porque essas palavras, elas não têm tradução para o português. Por mais que brainstorming, chuva de ideias, tempestade de ideias, brainstorming é brainstorming, pronto. E eu não traduzi palavras, porque nós também utilizamos como brainstorming, não é a chuva de ideias, é uma técnica utilizada. Stakeholders são os interessados no seu propósito, não só apenas investidores, como playtesters, como consumidores, primeiros clientes. Então tem que ser chamado de stakeholders, não pode traduzir. E o player aqui no caso não é a tradução de jogador, é um player do mercado, é quem dita regra, é quem tem seguidores, é quem está à frente dos outros. É um player. E o termo é utilizado inclusive sem ser na tradução, jogador. Outra palavra, concorrente. O concorrente é o seu adversário. No Propósito 21, a gente não trata o adversário ou como inimigo. A gente trata como um concorrente. Plano de ação. O plano de ação são as cartas da sua mão. Então, são as ideias que estão na sua mão, compõem um plano de ação. Zona de conforto, em alguns cards está simplesmente utilizando as iniciais ZN. A zona de conforto é para onde vão seus membros ou seus cards que saíram do mercado, que foram perdidas ou que foram executadas no mercado, elas vão para a zona de conforto. Cemitério. Só vão os mortos, os membros ou informações ou ideias mortas. Ao contrário da maioria dos jogos, cemitério não é o principal monte de descarte, porque o principal monte de descarte é chamado em Propósito 21 de zona de conforto. O cemitério só vão os membros que estão mortos. Não existe muita morte em Propósito 21. Mercado. Mercado é onde tudo acontece. Praticamente todas as ações acontecem. Eixo.
O eixo fica literalmente centralizado no mercado. É onde todos os cards ou as ideias de informação vão executar o seu efeito. Então as informações entram no eixo do mercado, realiza o efeito do card e sai direto para a zona de conforto, depois de executada. O dia é o turno do jogo. Então, você, sendo um dos players, você tem o seu dia. Quando terminar o seu dia, passa para o dia do seu concorrente, que é o seu adversário. Fase de labuta. A fase de labuta é uma das fases do dia. É onde acontecem as principais ações de produzir e concorrer. Produzir e concorrer são as principais atividades geradoras de ponto. Quase sempre é executada por um membro do seu time ou um membro do time adversário. Você pode produzir, que é a ação ativa, girando um membro, você vira um membro horizontalmente, e o seu concorrente pode concorrer com um membro do mercado dele. Sociedade Real P21. A Sociedade Real P21 é o nome que nós damos para o universo Propósito 21. A sociedade paralela é o mundo real, é aqui fora. Membro, capacitação, informação, BDIA e moeda de troca são 5 tipos de card de Propósito 21. Bens, direitos e ação é um tipo de card. E eles são cards incolores. Os créditos, a principal forma que você utiliza para pagar as suas ações, a sua tomada de decisão, executar um card, descer um card para o mercado. Você gera o crédito com moedas de troca. E os créditos podem ser de uma das 7 cores: azul, vermelho, branco, verde, preto, amarelo e roxo. As categorias vêm escrito na frente do tipo do card, na mesma linha do tipo do card, depois do traço. Os principais cards que têm categorias são os membros, que podem ter a categoria direção, ou gerência, ou colaborador. E os BDIAs, que podem ter a categoria bens, direitos ou ação. Estágio. Apenas os membros passam por estágio. Ou seja, eles entram no mercado, então eles não podem produzir, mas podem concorrer. E eles também não podem utilizar habilidades que tenham que virar o card. O estágio só acaba quando passa o seu dia, vai para o dia do seu concorrente, e quando volta para o seu dia de novo, o seu membro já não está mais em estágio. Aí sim ele pode produzir ou utilizar alguma habilidade que tenha que virar. Produtividade, inteligência e status são os atributos dos membros. Eles vêm escritos aqui, olha, nesses quadradinhos, mais uma vez no exemplo, o monopolizador, aqui, olha, no meio à esquerda do card. É onde vêm escritos os atributos, são esses números. De cima para baixo, azul, verde e vermelho, vem produtividade, inteligência e status. Atributos, que é o que eu acabei de dizer, esse termo vai ser utilizado em algum dos cards. Fator oportunidade. É o único momento do jogo onde rola sorteio. Então utiliza-se o dado do fator oportunidade. Pode ser um dado do próprio jogo Propósito 21 que a gente fornece, que ele é todo estilizado, todo customizado, ou um dado que você tem em casa tradicional. Fadiga. A fadiga acontece quando um membro de um dos jogadores concorre com outro membro do outro jogador. Ele vai sofrer fadiga em um dos atributos que eu acabei de explicar, sendo escolhido ou sorteado. E a fadiga, quando ela é igual ou maior que o número que está escrito no atributo do card, ele vai direto para a zona de conforto, ou seja, ele perde a concorrência. Habilidade. A habilidade é o texto que vem escrito na caixa branca, lá na parte inferior do card. Ele informa o efeito do card. Logo embaixo dessa habilidade, na mesma caixa branca, vem escrito um texto, entre aspas, e itálico. Esse texto, ele não tem efeito no jogo, ele é apenas ilustrativo do universo P21. Aqui, olha, no exemplo do monopolizador, nessa caixa branca, ao produzir, o monopolizador não pode sofrer concorrência.
E o que está escrito logo embaixo, itálico, dentro de aspas, não tem efeito sobre o jogo. Virar é o efeito de girar o card horizontalmente, ou de costas o verso, caso seja uma moeda de troca. Virar uma moeda de troca, você vira ela de costas. Virar um membro, uma capacitação, uma informação, um BDA, você simplesmente gira ela para o sentido horizontal. Finalizei todos os termos que são os principais no jogo. Nós temos aqui, olha, um mini manual impresso que vem em todo deck starter, vem um manual desse daqui. E aqui na última seção do manual, do mini manual, vem esses mesmos termos e mais outros que são também importantes no jogo, e você tem acesso a todos eles. E temos também um manual de regras completo, e aí ele é extenso, tem muita informação. Ele está em PDF, inclusive no final desse manual tem um glossário com mais de 50 termos utilizados no jogo, que podem ser necessários quando você tiver alguma dúvida. Eu vou deixar o link aqui na descrição e você pode baixar esse manual gratuitamente. É só clicar no link e baixar o manual. Vou deixar também aqui na descrição, caso não ultrapasse o número de caracteres, toda essa lista de termos com o resumo das explicações. Você pode tirar dúvidas direto aqui mesmo na descrição. Agora clique aqui do lado para você dar sequência no nosso tutorial. Até a próxima!